Olá pessoal, estamos diante de uma semana histórica e eu estou falando isso porque a gente tem, pelos próximos dias, um encontro e tanto. É a estreia do Sol no signo de Aquário e na mesma data, no dia 20 de janeiro, a gente tem a entrada de Plutão no signo de Aquário. Portanto, uma potência que fala pra gente de grandes revoluções. O que pode acontecer a partir dessa semana é algo do inenarrável. No vídeo de hoje eu falo sobre as perspectivas astrológicas para o período que vai de 14 a 21, imaginando que pelos próximos dias a gente tem um aglomerado planetário no signo de Capricórnio, fechando situações importantíssimas em Capricórnio, e a gente tem aí a entrada de novos planetas no signo de Aquário, entre eles Plutão em Aquário. Isso é enorme, gente. Que tal a gente conversar sobre isso e mais um monte de coisas a partir de agora? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você receber as notificações e se inscrever e ficar aqui com a gente no canal. Bom, acompanhe também a astróloga em outras redes sociais. Todas as informações sobre o trabalho seguem no site oficial e a gente se vê muito mais também pelo Instagram. Bom, que tal a gente começar? Queria falar sobre a temporada capricorniana, que está chegando ao finalzinho essa semana. A gente está nos últimos dias e, portanto, também nos últimos dias de despedida de um Plutão em Capricórnio, tá bom? Gente, eu sempre digo o seguinte, aliás, eu já estou falando isso aqui no canal já faz um tempo. Todas as vezes que a gente tem um planeta desta magnitude, lento, né, os planetas lentos para a gente na astrologia são super importantes. Plutão fica em Capricórnio de 2008 a 2024. Então ele sai esse ano de Capricórnio. É justamente no apagar das luzes que ele pode ter efeitos muito impactantes, principalmente nas temáticas capricornianas. E é bom que a gente tenha olhos para isso. Como este é o ano, ou melhor, esta é a semana de mudança de signo de Plutão, a gente pode ter coisas assim muito marcantes pelos próximos dias, tá bom? Bom, seguindo, como eu disse para vocês, né, as chegadas e partidas dos planetas dos signos são super chacoalhantes. Então a gente pode ter uma semana rara em se tratando de assuntos que podem de fato mudar o rumo dos acontecimentos. Bom, eu queria falar sobre Mercúrio em Capricórnio, que mudou nesse final de semana, mas que tem uma característica interessante, porque ele é mais um planeta que se junta a todos aqueles que estão na reta final de Capricórnio. Então a gente já tem Marte que entrou em Capricórnio nos últimos dias. Deixo o vídeo para vocês entenderem que encontro é esse de Marte, que não é complicado em Capricórnio, mas na reta final de Plutão em Capricórnio é sim. E se vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender. A gente teve na semana passada a lua nova no signo de Capricórnio, portanto o início de processos importantes neste signo. Deixo o vídeo para vocês. E nesse final de semana a gente tem a última entrada de Mercúrio em Capricórnio, que fica de 13 de janeiro a 5 de fevereiro. O que significa? Além de ser mais um planeta que se une nesse stellium planetário em Capricórnio, ou seja, um aglomerado de planetas num determinado signo que funciona como uma seta, apontando pra gente a temática é essa, a gente tem também decisões que são, digamos, mais objetivas, mais certas e mais pragmáticas. Vocês se lembram que a gente viveu um Mercúrio retrógrado perto do Natal e do Ano Novo. Então ele estava em Capricórnio, voltou para Sagitário, agora ele vai direto para Capricórnio e fica até o dia 5 de fevereiro, nos fazendo botar a cabecinha no lugar, pensar nas coisas de maneira mais factível, menos fantasia, menos delírio, mais pé no chão. E eu não acho isso ruim não, sabe? Bom, o que a gente pode falar mais sobre essas questões? Imaginando que esses planetas todos estão se encontrando em Capricórnio, aqui a gente está falando de muitas coisas que se intensificam. Portanto, o frio nos Estados Unidos, naquela região do planeta, as chuvas descontroladas e catastróficas no Rio de Janeiro desse final de semana para cá é um assunto importante, e outros tantos assuntos que acontecem em Capricórnio, que é o terceiro signo de terra. Portanto, a gente está falando de vulcões, de tsunamis, de coisas que chacoalham a terra
né? Mesmo que em lugares muito exóticos e distantes de nós, e que são super importantes. Então que a gente tenha atenção para os noticiários dessa semana, tá bom? Mas antes disso, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Presta atenção. Pessoal, hoje eu estou usando a Tech T-shirt da Insider. Ela é ultra confortável e nem precisa passar porque desamassa naturalmente no corpo. E só para vocês terem uma ideia, eu que uso mais ou menos entre os tamanhos 38 e 40, hoje eu estou vestindo uma camiseta tamanho M. A marca é parceira da Astróloga e é graças a ela que a gente consegue trazer o conteúdo mais atualizado em astrologia hoje para você. Então aproveite e dê uma olhada no site. Acesse o link que você encontra na descrição deste vídeo aqui embaixo e aplique o cupom ASTRÓLOGA12 e ganhe até 12% de desconto em todo o site da Insider. De volta, queria falar sobre a Lua Nova em Capricórnio. Ela pintou no céu na semana passada, no dia 11, mas vai até o dia 17, agora de janeiro. E aí a gente ainda tem a possibilidade de iniciar determinados processos. Algumas coisas ainda estão se encaminhando para um começo nesta semana. E estão se encaminhando para um começo especialmente nos assuntos capricornianos, que são temas ligados a território, poder, controle, riqueza, autoridade e certezas, garantias que a gente possa ter na vida da gente. Entretanto, essa semana a gente também tem uma lua crescente. E essa é uma lua crescente que me preocupa. E por quê? Porque quando ela estiver em Áries, ela vai fazer uma quadratura em T no céu com os últimos planetas que estão em Capricórnio. Isso é enorme e acontece entre os dias 17 e 24 de janeiro. A tensão entre a Lua formando essa quadratura em T acontece precisamente entre o dia 17 e 18, só que depois vem numa escalada. Depois da quadratura em T vem o Sol entrando em Aquário, o Sol fazendo conjunção com Plutão. É muita coisa que rola nessa semana, tá bom? Bom, o que acontece e o que mais pode acontecer entre o céu e a terra nesse período? Nada menos essa semana, meus amigos, do que o encontro do Fórum Econômico Mundial na Suíça, que é o encontro dos representantes das nações mais importantes e poderosas do planeta, junto com os maiores empresários do planetinha, falando sobre assuntos importantes, entre eles crise climática, desenvolvimento e regulação de inteligência artificial. Eles vão estar falando das guerras atuais, decisões importantes podem ser tomadas ali, além de grandes negociações. Esse também é um baita de um balcão de negócios, onde coisas importantes são definidas. Nesse mesmo evento, figuras importantes vão entrar em cena, algumas delas pela primeira vez. Entre eles, Javier Milei, que é o novo presidente da Argentina, que está indo bater a porta do fórum, porque a inflação na Argentina subiu de tal maneira nos últimos tempos, desde sua posse, que ficou mais alta do que a inflação da Venezuela. Isso é enorme e pode ter repercussões aqui no Brasil. Outra figura importante que vai estar em cena no fórum, e é interessante a gente prestar atenção no que ele diz, é Volodymyr Zelensky, que está indo bater a porta do fórum também atrás de grana, porque esse é um momento super delicado em que o início de outras guerras pelo planeta desviou a atenção das questões do conflito que está acontecendo e a Rússia está chegando pesado em cima da Ucrânia e a Ucrânia está ficando cada vez mais sem recursos. É interessante perceber que nessa reta final e nesta semana, que apesar da gente estar numa semana ainda de lua nova e de lua crescente, a gente pode ter um final de conclusões, se aproximando do final de conclusões importantes em se tratando de territorialidade. Então é possível que a gente escute aí golpes tremendos em cima de territórios. Vamos ver, vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos e os noticiários, tá? Bom, como eu escrevo aqui para não me perder, eventos terrenos e eventos celestes nessa semana terão outras tensões, né? Intensificam outras tensões, como por exemplo, Reino Unido e Estados Unidos atuando juntos contra o Iêmen, que é um novo conflito, né, que surgiu da semana passada para cá, que aliás está ali em sincronia com a lua nova no signo de Capricórnio, o novo último ciclo estatando de territorialidade, portanto, vindo aí com conflitos. E a gente tem a questão das eleições em Taiwan, que provocou muitíssimo a China, o vitorioso em Taiwan, é um cara progressista e democrático, os chineses estão entalados com essa história, e podem, nesta semana, anunciar medidas em se tratando de Taiwan e pessoas, ou melhor, outras nações que venham e instituições que venham a apoiar Taiwan. A ver
É muito importante essa semana. Estou falando que essa é uma semana importante. Tudo, no final das contas, vai se constelando para conflitos de grande magnitude que são, acima de tudo, disputas, de novo, poder, riqueza e território. Tudo isso tem a ver com as temáticas simbólicas de Capricórnio, tá bom? Tudo isso pode se reconfigurar, portanto, em novos mapas geopolíticos do mundo. A tempestade é perfeita e se torna ainda mais potente porque nessa semana a gente tem a saída de Plutão de Capricórnio, tá bom? E numa semana marcada por essa transição de signos, certamente marca uma semana bombástica aqui embaixo. Vamos acompanhando. Bom, tentando mudar de assunto, a gente vai noutra direção agora. De que maneira a gente pode encarar o amor? Essa semana a gente tem uma tensão, uma quadratura entre a Vênus, que é a deusa dos amores e dos valores, com Netuno. Atualmente a Vênus está em Sagitário. Em Sagitário ela curte, ela se diverte, ela é despretensiosa, né? Adora se divertir, fogosa, tudo isso é muito gostoso. Entretanto, no período que vai entre os dias 17 e 20 de janeiro, a gente pode sim estar falando de um momento de equívocos em que a relação, um dos dois ou ambos, não estão enxergando com muita clareza o que está acontecendo ou estão fantasiando sobre questões que pareciam ser de uma maneira, mas na verdade são de outras. Então é bom dar uma limpadinha na lente em se tratando de amores nessa semana, que é pra gente continuar o relacionamento de maneira mais consciente, cristalina, verdadeira, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Em se tratando de grana, porque a Vênus também fala pra gente, pode ser sinal de equívocos, desvios e fraudes. Netuno no meio é fraude. Então vamos ficar atentos. Bom, queria falar agora sobre a grande conjunção de Sol com Plutão. Se Plutão está entrando em Aquário, saindo de Capricórnio, indo para Aquário, o Sol também está nesse movimento, então ele vai acompanhando Plutão nesses próximos dias, nos últimos dias de Plutão em Capricórnio até a entrada de Plutão em Aquário. Aqui a gente está falando de um Deus de profunda inconsciência das massas. Se o Sol está aqui no sistema solar e Plutão é o que está mais distante, isso significa que ele está distante da nossa consciência, por isso é que ele é o planeta da inconsciência, que rege as nossas verdades mais profundas, até aquelas que a gente não sabe sobre nós mesmos. Só que a partir do momento que em astrologia nós temos a conjunção dos astros, a gente está falando da proximidade da consciência à inconsciência. Então a gente tem revelações, a gente começa a ter insights, a gente começa a ter sacadas importantes sobre coisas que a gente não percebia sobre nós mesmos e sobre o mundo até um determinado momento. Como esta é a última conjunção de um Sol com Plutão durante toda essa jornada de Plutão em Capricórnio de 2008 a 2024, a gente está falando de jogar luz sobre assuntos importantes, de novo os assuntos capricornianos que têm a ver com vida pessoal e com vida coletiva, poder, estrutura, território, tudo junto. Sabe, sobre aquilo que é estruturante na vida da gente ou não. Então esses assuntos todos vêm à tona essa semana e a gente vai ficar muito mexido, muito chacoalhado. Por quê? Porque mexe com os nossos alicerces, mexe com a nossa base capricorniana, tá bom? Bom, essa conjunção do Sol com Plutão fala pra gente também de figuras de autoridade. Quando o Sol se aproxima, a gente pode falar de autoridades. Portanto, a gente pode inclusive falar nessa semana sobre a hipótese, é uma possibilidade, da entrada de novas autoridades ou novas nações em conflitos que já estão rolando no planetinha. Então, como escrevi no texto, né, esse é um período em que a gente vai ver o chão tremer, os alicerces do planeta e os nossos pessoais. Como eu escrevo, como é pilar, o que é pilar na vida da sociedade e na vida das pessoas, pode balançar essa semana. Portanto, a gente vai ficar muito abalado em se tratando de segurança, da noção de segurança, tá? E o que até então pareceria ser algo sólido na vida da gente, pode sugerir fragilidade, quebra, mudança e transição. Países e instituições, bloqueios econômicos, empregos, relacionamentos familiares e riquezas. Tudo isso pode chacoalhar essa semana, tá bem? O que nos fará pensar onde estará a nossa verdadeira solidez.
Esse é um assunto interessante, muito íntimo e muito profundo, excelente para levar para análise essa semana. Bom, moçada, esses dias a gente tem, portanto, o início da temporada aquariana, a entrada do Sol no signo de Aquário, vai do dia 20 de janeiro até o dia 19 de fevereiro, e esta é uma temporada aquariana raríssima, porque é justamente nessa temporada que a gente tem um encontro no mesmo signo de Sol com Plutão, porque é no mesmo dia que a gente tem Sol entra em Aquário, Plutão entra em Aquário. Então é monumental. O que esperar dessa semana é do reino do monumental, tá bom? Bom, o que mais que eu posso falar sobre isso? Esta é a data precisa de uma grande transformação que pode acontecer a olhos vistos, que a gente assiste, lê nos jornais, com grandes manchetes, mas também que pode acontecer em nível muito profundo e que a gente não percebe, porque Aquário tem a ver com coletivo e Plutão tem a ver com inconsciência, portanto alguma coisa que acontece em camadas muito profundas. Jung fala muito sobre isso, e eu falei super sobre isso no vídeo Previsões 2024, deixo para vocês, para quem ainda não assistiu, tá bom? Então a gente vai estar falando de camadas e camadas que tem a ver com tragédias, manifestações, eleições, tudo isso está ao nosso redor nessa semana, tá? Mas também pode acontecer no nosso inconsciente pessoal, né? Que ainda, ou no inconsciente pessoal, que ainda não percebeu que a roda da vida girou e agora tem início um novo e grande ciclo de mudanças, especialmente para pessoas que têm aspectos nessa fronteirinha de signos entre Capricórnio e Aquário, capricornianos e aquarianos, tá bom? Bom, Plutão em Aquário. A gente vai ter a super estreia desse gigante no dia 20. Marca, anota aí, dia 20, do dia 17 até o dia 21. Dias tremendos, mas dia 20, assim, histórico, tá bom? Bom, além dessa data, anote outras, porque tem muita gente falando, não, Aline, mas ainda tem Plutão, ainda entra em Capricórnio esse ano. Entra assim, presta atenção. Então a gente tem de 20 de janeiro a 1º de setembro, a gente tem todo esse período até setembro, Plutão em Aquário. Aí Plutão faz assim a última despedida, o último suspiro, o apagar das luzes, a última velhinha acesa em Capricórnio vai estar rolando entre o dia 19, ou melhor, 1º de setembro e 19 de novembro. Então é rapidinho a última passagem de Plutão por Capricórnio. Depois Plutão entra de sola e de vez em Aquário no dia 19 de novembro de 24 e fica até o dia 8 de março, meus amigos, de 43. É coisa pra chuchu, tá bom? Bom, eu tô falando sobre esse assunto, não é de hoje, fruto de uma longa pesquisa, tô trabalhando em cima desse assunto, que é o maior assunto da astrologia na atualidade. Fiz um vídeo enorme chamado Plutão em Aquário, uma revolução a caminho. Para quem ainda não assistiu, assista, porque se você tem aspectos importantes em Aquário, esse é um momento imenso. Mas se você também não tem temas importantes em Aquário, todo mundo tem Aquário no mapa, então uma revolução está chegando em alguma área da sua vida. Por isso é tão importante a gente prestar atenção, imaginando que esse é um aspecto que pega, obviamente, todo mundo pessoalmente e todo mundo coletivamente, porque está no signo da coletividade, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Entretanto, hoje, mesmo todos os dias, quase todos os dias eu já estou falando sobre isso, sobre Plutão e Aquário, mas hoje eu queria trazer um detalhe importante, porque Plutão, para a mitologia grega antiga, é considerado um deus quitônico. O que é quitônico? É um deus relacionado, um planeta, um princípio relacionado às profundezas da Terra. Essa profundeza da Terra é um símbolo que está falando para a gente da distância da nossa consciência, de algo que está oculto, de algo que não se vê. Mas não é porque está debaixo da Terra que não tem potência. Plutão é deus de morte, de profunda transformação. Então é ali, naquelas camadas, que acontecem coisas muito interessantes, tá bem? Como eu escrevo, por isso também está associado ao inconsciente e às forças que desconhecemos em nós e na sociedade. O que está em mudança é, portanto, fruto profundo e silencioso e poucos de nós podem prever. Entretanto, por outro lado, está rolando um mundo de coisas importantíssimas com essa mesma carga neste momento, que talvez a gente devesse ter mais olhos, mais consciência, prestar mais atenção, devia sair da nossa inconsciência, sair da escuridão, inclusive aparecer mais nos noticiários, que são os temas relacionados a Plutão Morte,
coletivo Aquário, de Yanomamis, palestinos e tantos outros povos, grupos e tribos que estão sumindo do planeta Terra nesse momento. Isso é sintoma da nossa inconsciência humana coletiva neste momento, Plutão em Aquário. Se é genocídio, como eu escrevo no texto, talvez Gaia nos dê uma resposta mais clara, mesmo antes de Aia. Enfim, moçada, como é que a gente pode entender, tentar trazer um sentido para essa semana? Em Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a autobiografia de Jung, ele menciona sonhos aterradores que ele teve semanas, meses antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. O que o nosso mestre está dizendo pra gente é que conscientemente nós ainda não sabemos do porvir, mas conscientemente nós podemos saber sim. Então existe uma coisa muito interessante, inclusive foram os indígenas de várias culturas diferentes que nos ensinaram, que depois Freud foi beber da fonte e Jung também, que a partir dos sonhos que a gente pode ter sacadas muito importantes. Então se você está acordando agora, compartilhe conosco o que você tem sonhado. Porque se a gente está falando de inconsciente coletivo, todos nós em alguma camada estamos sentindo o porvir. E quem sabe juntos a gente pode juntar essas peças desse quebra-cabeças e a gente pode entender com mais clareza aquilo que se passa nesse momento. Portanto, aproveitemos o nosso espaço de terapia coletiva cá embaixo para a gente compartilhar uns com os outros e saber não apenas o que está rolando na vida ao nosso redor, mas dentro de cada um. Essa é que é a riqueza desse espaço. Fez sentido isso tudo para vocês? Moçada, o que vem aí é de ficar assim... Eu vou ficar mais silenciosa essa semana para ouvir o que vem do universo quitônico, que é muito profundo. Desejo a todos a melhor semana possível, que tenhamos uma baita semana muito amorosa, silenciosa, mais calma possível, porque o estrondo vai ser grande. Um beijo carinhoso. Se você acha que esse vídeo pode trazer uma luz para as pessoas, por favor, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas, e amanhã tem mais. Como eu sempre digo, que o céu nos guie e, de novo, mais do que nunca, que o amor nos transforme.